Apocalipse ou Giliarna, capítulo 5. Imprescindível que você colhe todos os graus desde o 300 para entender. Illuminari. Vimos no capítulo anterior que não deveria ter sido subdividido, nunca, jamais, porque o 4 e 5 está tratando do mesmo assunto. Nem por tópico eles separaram corretamente esses capítulos, né? Os 4 seres que em 6 vigílias dos judeus, 4 vezes 6, representam as 24 horas do dia, 2 dualidades. Eu quero que você escreva aí a dualidade do relógio, dia e noite, 12 horas de trevas, 12 horas de luz. Eu quero que você escreva aí 4 vezes 6 é 24. Eu quero que você escreva aí 4 seres vezes 6 vigílias. O Criador é como um leão, da meia-noite às 6 da manhã. O Criador é como um boi, das 6 da manhã ao meio-dia. O Criador é como um homem, como, não é um homem, é como, das 12 horas meio-dia às 18 horas. O Criador é como uma águia, das 18 às 0 hora, à meia-noite. Que lindo! Quem entendeu? Todo Cronos, todo tempo, espaço e matéria está nas suas mãos. Todo o controle das vigílias. Portanto, são apenas representações, assim como no zodíaco. É necessário colar os 7 graus da septologia zodíaco, onde todos os signos, todos os temperamentos, personalidades, virtudes, emanações, tempos, tudo ocorre ao mesmo tempo sobre todas as coisas, no soberano controle dele. É isso que significa. Mais de 10.000 famílias já colaram os graus do Apocalipse, isso que nem começou. Isso aqui vai atingir milhões de pessoas. Esse trabalho do Apocalipse, da Bíblia original. Porque, de fato, vocês nunca viram o Apocalipse dessa forma. Só entende Apocalipse quem conhece dualidade, quem conhece quântica, quem conhece o Deus dual. E aí poderá entender seus mistérios. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Então vi na mão dextra, você está percebendo que é na mão direita? Na mão direita vem o Cristo, o bem. E na mão esquerda, sextra, vem o mal, o anticristo. Quem lembra? Daquele que está sentado no trono, um livro. Na mão direita, um livro. Não existia papel. Portanto, era um grande pergaminho enrolado. Para que João pudesse entender e registrar, apareceu pele de animal corrida e polida e não papel. Era um grande pergaminho enrolado, mas também não era um pergaminho, era um holograma, você entende? Era uma visão. É assim que é o mundo espiritual. E eu vi que havia escritas nele dos 2 lados, como uma espada, dualmente. Até o livro, até o pergaminho dos juízos é dual, dos 2 lados. Veja que só era utilizado os 2 lados quando alguém tinha muita coisa para escrever. Mas o grande pergaminho estava selado com 7 selos. O que é 7? Illuminari, mais uma vez dizemos. Veja que 7 representa o todo, o completo. É uma metáfora numérica para completamente selado, protegido. Quem lembra aí de um ditado que para nós brasileiros é muito familiar, que é fechado a 7 chaves. Quem pode escrever aí? 7 chaves. Fechado a 7 chaves. Pois é nesse mesmo sentido, não são 7 chaves. Ninguém passa 7 chaves, ninguém coloca 7 fechaduras, 7 cadeados, 7 segredos. Não. Quem está entendendo o que é que significa 7? Por favor, quase ninguém entende o Apocalipse porque querem interpretar ele misticamente e literalmente. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. 7 não é só perfeição. Quem fala isso são todos que papagaiam o que a teologia diz. 7 é muito mais que isso.
Então vi um ser com muito poder, que como porta-voz proclamou. Veja, uma manifestação de seres que não existem. E por que o anjo existiria? Se você perguntar para um teólogo, o teólogo vai dizer assim, esses seres aqui com olhos até nas costas e nas asas, esses seres aqui não existem, são metafóricos. E o anjo? O anjo existe. Eu já vi um anjo. Um anjo existe. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Por que o anjo existe e os seres com olhos nas asas não existem? Tudo é metafórico. Então, o anjo apareceu porque está fazendo parte da visão toda, da mensagem que está sendo passada. Então, vi um ser com muito poder, que como porta-voz proclamou em alta voz. Abre aspas. Quem poderá abrir este pergaminho? Quem poderá romper os 7 selos e desenrolá-lo? Quem lembra que revelar significa tirar o véu? Revelar é o mesmo que tirar o véu. Escreva aí. O Akel fala tanto em evolução, não é? Evolua a consciência, evolua a consciência, evolua a consciência. Por quê? Quem lembra do evolutil aí? Escreva aí. Evolutil significa desenrolar, desatar, tirar o selo, abrir o pergaminho. Então, evolução é o mesmo que abrir os olhos, é o mesmo que tirar o véu de revelação da palavra Apocalipse, que é o mesmo de desatar, desenrolar, enxergar. Evolutio de evolução, que é o radical da palavra evolução. Por isso, tanto usamos esses termos. Então, em espírito, eu estava ciente de que ninguém, nem no céu, que é imatéria, nem na terra, que é matéria, nem debaixo da terra, que significa morte, túmulo, ou pós-morte, pós-matéria, podia abrir o livro, pois nem sequer podiam olhar para ele. Não tinham dignidade, não eram dignos nem de olhar, como dirá, desatar os selos. Ninguém. Iluminare. Veja, outro delta. Por que o Akel usa tanto o anel e fala tanto de pirâmide? Para cima, no centro e para baixo. Você pode escrever isso? Nós já vimos isso muitas vezes, desde o grau 146, e na verdade em toda a Bíblia. Mas veja só, para cima, no centro e para baixo. Inclusive, não sei se vocês perceberam, mas o trono é a mesma coisa. Do lado do trono, no centro, atrás do trono, quem lembra, e na frente do trono. Sempre 3, até na posição dos seres ladeados que circundam o trono. Olha, veja só, para cima, no centro e para baixo, é a pirâmide da existência. Porque quando diz no céu, e nós já falamos isso, fala dos espíritos de bem. Quando diz debaixo da terra, fala dos espíritos do mal, ou dos mortos. Mas nem os do bem morreram e estão em cima, como nem os do mal morreram e estão embaixo. Ninguém nem sobe nem desce, é metáfora. A imatéria não tem espaço. No cosmos imaterial não tem delta, tempo, espaço e matéria. Como já revelamos, na existência imaterial, tudo é possível. Eu queria que todos vocês escrevessem isso, é muito importante. Escreva assim, na existência imaterial, ou no cosmos imaterial, tudo é possível. Lá tudo é possível. É uma terra fantástica, de fantasia. Os cenários se alteram, nada é fixo. Portanto, a ideia de inferno debaixo da terra é uma fraude. Vou repetir.
Na existência material tudo é possível. Os cenários se alteram, nada é fixo. Portanto, a ideia de inferno debaixo da terra é uma fraude. Assim como a ideia poética de morar no céu, que é válida para crianças, Bíblia na linguagem de crianças, pois são apenas metáforas para o homem entender. Quem lembra? O homem sempre mistifica na sua infantilidade sobre matéria, julgando que o inferno seja de 9 camadas, 3 camadas, 5 camadas, ou o céu é de 3 camadas, 7 camadas, 7 céus. O homem está sempre mistificando nas suas imaginações infantis, pueris, está entendendo? Por exemplo, a ideia de que o Tártaro é uma região ainda mais inferior, e é dali que vem a palavra inferno, ao próprio Hades, como se o inferno fosse um imóvel. Tem muitas pessoas achando que o céu é um imóvel, é um complexo imobiliário, é um empreendimento celestial. E que Deus tem um empreendimento extraordinário com vários quartos, departamentos debaixo da terra. Inferno não é imóvel. Escreva aí. Inferno não é imóvel. O céu não é imóvel. Tudo isso começou na mitologia grega, pois a ideia do mundo em 3 andares foi concebido originalmente na religião de Babilônia. Até aqui nenhum problema, mesmo vindo da Babilônia. Sabe por quê? Porque o delta é o resultado óbvio de quem procura respostas para essa questão. Não é difícil olhar para cima e dizer cima, olhar aqui onde estamos e dizer centro, terra, e olhar para baixo e dizer baixo, lá embaixo, parte inferior. Não é difícil enxergar 3 andares na existência. O problema é que as religiões romanas copiaram essa ideia e isso entrou dentro do cristianismo de Constantino PXXP, de XPTO, Constantino, IV século, o cristianismo que é, na verdade, a ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana. E o judaísmo, porque, na verdade, a Igreja Católica é a extensão do judaísmo. Meu caro José Santos que está assistindo ali, eu vou explicar uma coisa para o senhor. A Bíblia vem de biblos, que se chama compêndio, compilação. Então, tenha o cuidado de ir lá em Judas original, aqui desse mesmo trabalho da Bíblia original, alguns graus atrás, e colar aquele grau. E aí o senhor entenderá Judas. Mas nós estamos agora em Apocalipse 5. Escute isso aqui é muito sério. Uma oração de Áquel e de todos os professores, eu não digo todos, mas todos que verdadeiramente são professores, da filosofia X, para todos os que buscam a verdade. Escuta isso. O que eu vou falar é sobre um desejo de Áquel para vocês. Todos os teólogos, teólogas que eu já tive o privilégio de dar entrevista para a maior revista de teologia da América do Sul, todos vocês, me escutem agora, vocês que se dizem líderes, com vários títulos, vocês que se dizem conhecedores da verdade, escutem-me. Eu imploro. Quem pode prestar atenção e dar o devido valor e a devida seriedade para esse momento? Eu imploro. Abro aspas. Pregar o inferno e o céu, literais e fantasiosos, místicos, hoje, para uma geração de jovens, adolescentes e crianças evoluídas. Jovens evoluídos.
é o mesmo que fazê-los desacreditar da existência dos mesmos. Por isso, a filosofia Rex revela desta forma e conclama a todos que ensinem igualmente, como nós, pois do contrário vocês estarão levando a nova geração e última, os nossos jovens, adolescentes e crianças, ao abismo da desfé. Os jovens de hoje buscam coerência e, sem encontrar coerência na teologia, vão encontrar coerência em todas as outras agremiações equivocadas possíveis. Quem entendeu? Onde estão os sábios para entender o que eu disse agora? Isso aqui é muito sério. Enquanto a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, os espíritos e tanta gente ficar pregando um céu fantasioso errado, um inferno fantasioso errado literal, um apocalipse literal, vocês estarão levando os nossos jovens à perdição e à desfé. Estão cada vez mais céticos, ateus, agnósticos, sincréticos, herméticos e todas as outras portas possíveis, menos o cristianismo. E por quê? Porque a culpa é toda de vocês. Porque vocês não pregam a Bíblia como deveria. Vocês não ensinam a verdade. Talvez vocês nem conhecem a verdade. É lamentável. Mas a nossa geração, olhe para os seus filhos, olhe para os seus netos, jovens que me assistem agora, eles não acreditam mais. E era para eles estar conosco no X, mas eles estão traumatizados e sem respostas, eles estão perdidos. E a culpa é de todo o sistema religioso que não ensina como nós. Está entendendo o tamanho da importância de ensinar a verdade como nós fazemos? Aí não adianta ver lá a Porta dos Fundos e canais de humor, Zorra Total e o que for, zombando do céu, zombando do inferno, zombando do cristianismo, zombando do judaísmo, porque eles só estão zombando daquilo que vocês permitiram existir. Não tem como evitar a zombaria de algo tão incoerente. Continuando. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Ao saber, estando eu em espírito, vocês lembram que quando nós desencarnamos, nós alcançamos a presciência, até a onisciência. Então, estando ciente que ninguém era digno de abrir o livro, comecei a chorar. Presta atenção. Iluminare. Veja que, como espírito, em espírito, João tinha ciência de tudo sem ninguém precisar lhe dizer, porque ele entrou na presciência para onisciência. Mas ainda chorava porque estava participando daquela realidade metafísica em visão e não desprovido integralmente da carne. Entenderam? Por isso ele ainda chorava. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Foi então que um dos 24 anciões, saiba, no português anciãos ou anciões, é a mesma coisa, não importa, me disse, abre aspas, João, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu o mundo material para ser digno de desatar, evolutio, todos os selos e abrir o livro. Revelare. Veja a Trindade sendo apenas o que sempre foi, um delta de manifestações e nunca três pessoas distintas.
Veja claramente, o mesmo que sempre esteve assentado no trono e não à direita. Presta atenção, escreva aí, Jesus agora não está à direita de Deus, Jesus está no trono. Isso é importante porque a Trindade vai usar muitos textos, como Atos dos Apóstolos, capítulo 7, na citação de Estevão, para dizer que Jesus tem um trono do lado do Pai. Quem lembra? Jesus está à direita. Jesus é a segunda pessoa, está do lado. Quem lembra? Não é assim que a Trindade faz? Não é assim que os trinitários fazem e que a teologia faz? Pois é, mas Jesus aqui no capítulo 5, ele está no trono. Aliás, no capítulo 1, no 2, no 3, no 4, ele é quem está assentado no único trono. E aqui, ele está no centro do trono. Cadê Jesus à direita? Mas tem mais do que isso. É um pouco mais complexo. E quanto mais complexo, melhor, porque quando desmistifica, fica ainda melhor. Escute. Veja claramente. O mesmo que sempre esteve assentado no trono metafórico, que não é literal, o mesmo que neste contexto, lá nos primeiros versículos, como que começa Apocalipse 5? Tem na sua mão direita o livro, não é assim? Agora é o Cordeiro que pode desatar os selos. Veja, ele era aquele que estava sentado e agora ele é o Cordeiro que pode desatar. Ele é o Pai, ele é o Filho e é o Espírito perfeito, o Delta. Não tem dois tronos. O Pai e o Filho estão no mesmo trono, porque são a mesma pessoa. Isso destrói também toda a mentira dos judeus messiânicos e TJs e outros que desqualificam Jesus Cristo como alguém que não recebe adoração, por exemplo, sendo que aqui no capítulo 5 ele está recebendo adoração, sim, como em tantas outras passagens. Jesus Cristo continua revelando a Ioanã. Então vi que o mesmo que estava sentado no trono era também um cordeiro que já foi morto e agora estava de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres e pelos 24 anciões. O Cordeiro Jesus Cristo tinha 7 chifres e 7 olhos. Qual é o título do grau 304? Jesus tem 7 chifres e 7 olhos. E se você for no dicionário agora procurar quais são os sinônimos da palavra chifres, vá agora em qualquer mecanismo de pesquisa da Google, escreva aí, sinônimos da palavra chifre. O primeiro termo que você vai encontrar é corno, depois ponta, e assim vai. Quem é ex sabe por que eu estou falando isso. É só para mostrar o tamanho da mediocridade que as pessoas têm em relação à verdade. Jesus tem 7 chifres e 7 olhos, porque o 7 significa o quê? O que é que o 7 significa? A própria Bíblia vai explicar. O próprio Jesus Cristo que está revelando a Ioanã vai explicar. Ele disse em seguida: estes 7 chifres e estes 7 olhos representam todo controle através dos seus 7 espíritos. Mas não é só a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo? Hã? Por que aqui ele tem 7 espíritos? Porque essa não é uma citação nova. Muitos profetas do Tanar da primeira Bíblia já falavam que ele tem 7 espíritos, que ele tem 7 olhos. Então preste atenção. O 7 representa o que? Domínio, controle, plenitude. Eu via uma grande luz no grande trono, e do centro do trono, para você entender, do meio da luz, da glória, surgiu Jesus Cristo,
que é a manifestação do Criador, que foi o Cordeiro imolado, a própria mão direita do Pai, a destra do Criador, a mão direita é Cristo e a mão esquerda é? Ao aparecer no centro do trono, pegou o livro da mão direita do grande trono, e estando Jesus Cristo com o pergaminho nas suas mãos, os 4 seres e os 24 anciãos se prostraram diante dele, Jesus Cristo, o leão feito cordeiro. Olha só que ambiguidade. Cada um dos 24 anciãos tinha uma guitarra em formato de pirâmide, com 7 cordas e 7 notas musicais, como nós falamos todos os números, a numerologia bíblica. Quem lembra dos graus de quântica e dualidade antes do grau 146, por exemplo, septologia, zodíaco, todos os números, eu mostrei o significado de todos os números, a profundidade de tudo isso. Aí na sua Bíblia está harpa, não é assim que está na tua Bíblia? Harpa. Mas não é harpa. No original é guitarra. É um termo grego muito parecido com a pronúncia guitarra, que deu origem ao nome que você conhece hoje, guitarra. E o formato dessa guitarra era em pirâmide. O anel que eu uso. Entendeu? Tudo é delta. Os 24 anciãos, cada um tinha uma guitarra em formato de pirâmide. E cada guitarra em formato de pirâmide, delta, de Dalet, tinha 7 cordas. E além das 7 cordas, tocam com 7 tons, 7 notas musicais. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, quem entendeu? Que coisa linda. Que coisa linda. Cada um dos 24 anciões ou anciãos tinha 2 incensários de ouro puro. Aí na sua Bíblia diz taça, mas não é taça. É incensário. Incensário é uma coisa, taça é outra. Um em cada mão. Um incensário na mão esquerda, um incensário na mão direita. Cheias de incenso. É impressionante o que tem de cristão que julga as religiões orientais quando vê incenso. Religiões indianas, africanas, budistas. Sente até pavor, chega até a clamar o sangue de Jesus. Chega até a dizer misericórdia. Há um preconceito imenso. E eu não estou falando isso porque eu estou me dirigindo a 10 pessoas. Eu estou falando isso porque existe 1 bilhão de cristãos tolos que são contra incenso. Vocês não conhecem nada. 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 Incenso está na mão dos 24 anciões de frente do trono. Esses incensos representam todas as orações, desejos e clamores de todos os justos, perfeitos, cristãos verdadeiros na terra. Com as guitarras em formato de deltas e os incensários de ouro, os 24 anciões, cantando com 7 cordas, 7 tons, cantaram delta, canções novas, tudo é novo, novo nome, Nova Jerusalém, novo mundo e nova canção. Eu quero que você escreva aí. São 3 novas canções. Até aqui tem delta. Escreva aí. 3 novas canções foram cantadas. Delta músicas. Delta canções. Não se fala hino e não se fala louvor. Por favor, não cometa esse erro. Se fala música, se fala canção. Canção. Com as guitarras em formato de deltas e os incensários de ouro, os 24 anciãos cantaram delta canções novas. Canção 1, a primeira canção do delta. Abre aspas. Primeira canção. Somente tu és digno de desatar o livro e abri-lo, pois foi o único que morreu pelos homens, e com seu próprio sangue compraste homens de cada nação, idioma,
cultura e tribo. Vamos voltar? Para vocês entenderem. Quem vai cantar primeiro? A primeira canção. Os 24 anciãos. Você pode escrever aí? Escreva assim, ó. Os 24 anciãos vão cantar primeiro. Quem está cantando? 24 anciãos, representando lei e graça. 24 vozes, cantando assim. Somente tu és digno de desatar o livro e abri-lo, pois foi o único que morreu pelos homens, e com seu próprio sangue compraste homens de cada nação, idioma, cultura e tribo. 4 citações. Através do seu sangue, tu os fez sacerdotes do seu reino. Não fez reis, fez sacerdotes do reino. E eles reinarão sobre a nova terra. E eles reinarão sobre a nova terra. 24 vozes cantando isso. Revelare. Aqui neste primeiro cântico temos nação e língua. E toda vez que aparecem os termos nação e língua, são sempre voltados para os não-judeus, os gentios, os pagãos. Enquanto o povo e tribos sempre na Bíblia são referentes citados com referência aos judeus. Então veja a dualidade. 2 termos aqui para os não-judeus e 2 termos aqui para os judeus. Veja também que são 4 citações. Uma para cada ponto cardeal, para cada ser vivente que está ali, representando toda a extensão mundial, para cada elemento material, fogo, ar, terra, água, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e carbono, as 4 letras do tetragrama e assim vai. Que coisa linda. Agora, na segunda nova canção celestial, não existem milhões de anjos no céu. Não. Assim como tudo ali, tudo é possível no mundo imaterial de manifestações, são apenas manifestações plurais. Plurais. De 24 passou para milhões. Milhões da glória do Elohim. Veja, nada é literal. Tudo é real sim, mas num cosmos imaterial onde tudo é possível. Isso aqui tem que ficar bem claro. Num cosmos imaterial onde tudo é possível. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Você pode escrever aí? A primeira canção foram 24 anciões cantando, 24 vozes. Mas na segunda canção, junto com os 24 anciões, apareceram milhões de vozes. Escreva aí, milhões de vozes. De 24, transformou-se em milhões de vozes. Veja. Então olhei e vi, além dos 4 seres e dos 24 anciões, milhões de seres de luz em volta do trono, e eles cantavam em uma só voz, com milhões de vozes. Canção número 2 do Delta. Qual é a segunda canção desses milhões que se juntaram aos 24? O Cordeiro morreu e venceu. É digno das 7 virtudes, atribuições, poderes. Olha, a nova música do Ex para este ano é Imortais, que vamos cantar em São Paulo exatamente com essa letra. Escute, escute. Eu estou dizendo a vocês, ensinando, que de 24 agora nós temos milhões de vozes. É impossível que eu reproduzir para você agora milhões de vozes. Porém, o Criador permitiu algo na nossa existência chamado imaginação. Todos vocês têm a capacidade de imaginação. Quem aí consegue imaginar e ouvir metafisicamente milhões de vozes cantando assim?
O Cordeiro morreu e venceu. Portanto, é digno das 7 virtudes. Seus 7 chifres de poder são 7 virtudes. Escreva aí. Os 7 chifres representam 7 virtudes. 7 atributos. 7 virtudes. E as virtudes estão aqui, bem aqui na sua Bíblia. Os originais. Vamos às virtudes? Número 1, poder. Você pode imaginar milhões de vozes cantando poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e, por fim, excelência. São milhões de vozes cantando poder, riqueza, sabedoria. Você pode imaginar cada vez que as milhões de vozes dizem um atributo, uma virtude, um dos chifres da cabeça de Jesus Cristo brilha. O primeiro chifre acende e eles dizem poder. O segundo acende e eles dizem riqueza. O terceiro acende e eles dizem sabedoria. O quarto acende e eles dizem força. O quinto acende e eles dizem honra. O sexto acende e eles dizem glória. E o sétimo acende e eles dizem excelência. Revelare. Novamente a linguagem voltada aos judeus, pois todo judeu conhece que o Messias deveria ter chifres de poder. Todo judeu sabia disso. Por quê? Porque lá num livro de 200 anos antes de Cristo, chamado 1 Enoque, capítulo 90, versículo 9, fala de seres, de cordeiros com chifres. E no versículo 37, esse mesmo capítulo fala de um outro animal com chifres, que representa o Messias, por exemplo. Veja que o falso Messias dos judeus também terá chifres, 10 chifres. Como veremos em Apocalipse 12, 13, e que Satã também tem chifres. O chifre representa a espada zoológica num animal. Na zoologia, o chifre é a dualidade do animal, porque é o poder de uma espada, é o poder de defender e atacar, de defesa e ataque. Escreva aí, chifre na zoologia é defender e atacar. E é isso que Cristo faz. Ele é o cordeiro, mas ele é o leão. Ele é o advogado, mas ele é o juiz. Ele é o pai, mas ele é o filho. Ele é o filho, mas ele é o pai. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. E por fim, todas as emanações do bem, juntamente com os 3 reinos materiais. Vocês precisam escrever assim agora. A primeira canção foi com 24 anciões, 24 vozes. A segunda canção foram 24 vozes e mais milhões de outras vozes. Do Deus plural Elohim. E agora, quando você escutou aquela segunda canção com milhões de vozes aí na sua imaginação, você pensa, nada mais é glorioso, poderoso, grandioso do que isso. Mas existe o ápice da existência para uma música, o maior coral que já se formou na existência. Escreva aí. Tudo que existe cantou. Tudo. 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 Como diz o Salmo 150. Tudo. E por fim, na terceira canção, todas as emanações do bem. Todas as emanações do bem. Cadê aqui? Juntamente com os 3 reinos materiais. Como é que se classifica a natureza? Reino animal, outro delta. Reino vegetal e reino mineral.
reino animal, reino vegetal e reino mineral, juntamente com todas as emanações do mal, todas as criaturas existentes, toda a existência cantou numa só voz. Eu vou explicar de novo. Todas as emanações do bem, ou seja, todos os 4 seres, escreva aí, escreva assim, ó, 4 seres, 24 anciões, milhões de anjos, que são manifestações plurais de todas as emanações possíveis do Criador, todos os espíritos malignos, todos os daimons. Escute, toda a existência, a Escritura está falando claramente aqui, que até os seres debaixo da terra. O que é que o Hades representa se ele não é literal? O que é que o Seol representa se ele não é literal? A vida depois da morte representa o bem e o mal, para cima, bem, para baixo, o mal. Escreva aí, até os daimons, todas as virtudes, os filhos de Deus, suas emanações, mas que geraram netos. Gênesis 6, quem lembra? Gênesis 8, Gênesis 11. Todos os espíritos do mal. E na terra, todos os reinos, o reino mineral, animal e vegetal, tudo junto. Toda a existência, nenhum ser ficou de fora sem cantar. Todos os seres juntos. Todas as emanações do bem e do mal. Todas as criaturas fizeram o maior coral de todos, porque todos estão juntos numa só voz. E aí vem a canção número 3 do Delta, da pirâmide. Abre aspas, imagine todos os seres. O gafanhoto, a ave, a águia, a planta, o peixe. Imagine todos os seres da terra, todos juntos cantando, todos, insetos, micróbios, todos os seres, com até ácaros. Você pode imaginar seres que você nem vê, só com microlentes do mundo subatômico, todos juntos, cantando ao que está assentado no trono, manifestado, corporificado, materializado, no centro do mesmo trono como cordeiro. Domínio. O ser como o leão disse, assim será. Honra. O ser como o boi disse, assim será. Ah, você talvez não entendeu. Eu vou explicar de novo. Plantas, peixes, aves, répteis, homens, anjos, demônios, todos juntos gritaram, cantaram, juntos, numa só voz, dizendo, domínio! Então o ser como o leão disse, assim será. Aí todos juntos, honra! O ser como o boi disse, assim será. Louvor! O ser como o homem disse, assim será. Glória! O ser como o águia disse, assim será. 4 citações. E por fim, foi dito, em todos os tempos, atemporalmente, eternidade, que é o mesmo que todos os 7 milênios, que são 70 séculos, que são 700 décadas. Escreva aí, a existência desse mundo holograma será de 700 décadas, 70 séculos, 7 milênios. Em todas essas 70 séculos, em todos esses 70 séculos, domínio, honra, louvor e glória. Então, os 24 anciãos se prostraram e o adoraram. E escreva aí, o ou os? O ou os? É o Pai e o Filho? Hã? Então, os 24 anciãos se prostraram e o adoraram. Judeu messiânico, TJ e tantos outros, cadê o Jesus Cristo que é menor, inferior a outra pessoa? Cadê o Deus menor, inferior? Cadê?
o só Messias, só profeta, só homem que não é adorado. Trinitários, cadê o plural daqui? O adoraram. Revelare. Preste atenção. O adoraram. E não os adoraram. Ou foram adorados. Porque é um só Deus, Criador, e o mesmo que é Salvador. Cordeiro e leão. Advogado e juiz no mesmo trono. Revelare. Viu, vê, 3 canções, 3 reinos materiais, 3 cosmos, em cima, na terra e debaixo da terra. Até a própria terra é feito de 3 camadas. Quem lembra que eu expliquei? Crosta, ígnea e magma. Tudo é 3, tudo é delta. Revelare. Louvor, que aparece aí na sua Bíblia, no original, significa também bênção definitiva, aquele que dá a bênção. E também significa excelência, que é o mesmo que graça. Por quê? Porque Jesus Cristo é nossa bênção definitiva, nossa graça, nossa excelência, nossa excelência. Revelare. Nos Salmos, os judeus bem sabiam e sabem que existem 4 divisões terminando com o amém. O que tem de desigrejado, desinformado, que cai em qualquer coisa e é levado pelo vento como uma folha, dizendo que não se pode dizer amém porque vem do paganismo. Tudo veio do paganismo, meu caro. Tudo. Porque nós somos pagãos. Escute. Escreva aí. Alguém puder colocar aí o grau, tanto no ao vivo quanto no gravado, principalmente no gravado, que eu falei sobre o que de fato significa amém. Se não me falha a memória, é o grau 100. Obrigado. Nos Salmos, os judeus bem sabem que existem 4 divisões. Vocês sabiam que os Salmos é dividido em 4? Escreva aí, até os Salmos, inspiradamente, foram divididos em 4 sessões. Isso é muito importante, porque até ali para os judeus ele está se revelando como esses 4 seres, as 4 letras. Divisões terminavam em amém. O que é amém? Representa a autenticação, a legitimidade e a credibilidade. Pois o verdadeiro Messias é o amém. É a verdade, conforme todo o capítulo 65 de Isaías. O capítulo 65 de Isaías, aliás, já é um apocalipse para os judeus. Nos Salmos, os judeus bem sabem que existem 4 divisões terminando com amém, que representa a autenticação, a legitimidade e a credibilidade, pois o verdadeiro Messias é o amém. Ele é o amém, porque amém significa verdade. Escreva aí, amém significa verdade, verdade, verdade. Quem lembra que o Akel fez 3 vídeos sobre verdade absoluta e verdade relativa? Tudo se resume a isso, verdade absoluta e verdade relativa. E o que é que nós procuramos? A verdade absoluta. E quem é a verdade absoluta? É o amém. Escreva aí, a verdade absoluta é o próprio amém. É o sentido da vida, é a razão da vida. Você fica todo o tempo vendo que tudo é relativo, tudo é relativo, tudo é relativo. A teoria da relatividade, tudo é relativo, tudo é dual, de fato tudo é relativo e de fato tudo é dual. Mas é por isso que a gente vive sempre vazio em busca de sentido. Cadê o sentido? Cadê o sentido? O sentido está na verdade absoluta. A única coisa capaz de preencher a alma e dar existência. E ela é o amém. É isso que significa amém. Cristo é o amém. Isaías 65 é um apocalipse. Esse capítulo é um apocalipse na primeira Bíblia para os judeus. E Jesus Cristo, como já revelamos desde o grau 146, sempre começava seus ensinos com o verdadeiro amém, traduzido nas Bíblias por na verdade, na verdade. Na verdade, na verdade. Alisson Ariel, vou responder você carinhosamente porque você é um rapaz sempre gentil. Esses 4 que eu estou me referindo dos salmos aqui é 4 que terminam com amém.
nas Bíblias por, na verdade, Ele é a verdade absoluta. Ele é o Amém. Então, quem é a verdade? Jesus começava seus ensinos falando exatamente o que ele é e o que ele veio fazer. A autenticação, o selo. Ele é o próprio selo. Escreva aí. Jesus é o próprio selo. Jesus é os 7 selos. Os 7 selos é ele. Tudo é ele, assim como tudo que estava no tabernáculo e depois no templo representava ele, assim como todas as tipologias, alegorias da primeira Bíblia apontam para ele, tudo é ele. Não inventa, tudo é ele. Até o anticristo, quem sabe, dualidade, tudo é ele. Tudo vem dele. Até o mal vem dele. Até a morte vem dele. Tudo. Na verdade, ele é a verdade absoluta, ele é o Amém. Por isso que ele começava assim. E aqui terminam os 14 versículos originais de Apocalipse Guiliana, capítulo 5. Que lindo. Essas 3 canções. Que lindo. Quem aprendeu, quem evoluiu. Amanhã, Apocalipse capítulo 6, o primeiro selo vai ser desatado. São 7 selos. À medida que vai desatando, vai abrindo o pergaminho. E quando chega no 7º selo, tocam-se as trombetas. Quem entendeu? É Jesus Cristo quem vai abrir o Apocalipse de verdade. A verdade é que o Apocalipse só vai começar agora, no capítulo 6. É agora. É agora que vocês vão ter cada selo desatado pelas mãos de Jesus Cristo. E quando chegar no 7º, começam as 7 trombetas. O juízo de Deus na terra. A interferência dele para começar o reino, que é o seu grande plano, o 7º e último milênio. Vocês estão preparados para ir para essa terra onde tudo é possível? Boa noite, divulgue esse trabalho, inicie a escola em sua região. Vamos trabalhar. Eu falo e você não ouve. Eu ajunto e você espalha. Eu chamo e você não vem. O jeito é chamar. Aqui o apresenta o Apocalipse, contagem regressiva. 2023, 2026, 2029, 2030 e 2033. Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Vem aí o aniversário de 7 anos da Filosofia X em São Paulo, na Avenida Paulista. Dias 24, 25 e 26 de maio de 2019. Médicos, terapeutas, enfermeiras, manicures e pedicures, cabeleireiros, camisas, banners, barracas de ação social, bazar, alimentos e roupas, na Avenida Paulista, para todos os desprezados pelo sistema político e religioso. Antes disso, manifeste em sua cidade a verdade com caridade. Com caminhão de som, músicos, cinegrafista, tudo profissional e bem feito.
Estaremos em uma carreata e caminhada em frente aos principais templos de São Paulo, proclamando a verdade. E também o lançamento da Bíblia Original Codex, impressa em São Paulo. Em setembro ou outubro, Encontro X em Jerusalém, Israel. Prepare-se! E se você quer adorar, olha bem aí do seu lado, bem alto, vai! Ele não está lá no templo, nem tampouco lá no seu quarto. Aponta pro seu quarto aí! Ele está aí do seu lado. Abrace ele, se você quer. Aleluia! Ele não está. O seu amor é amor sincero. Ele escolheu.